noite a todos. Obrigado por esperarem. Sejam todos Boa bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Agradeço a presença. E hoje eu vou inverter, que eu preciso abrir ainda o livro de leitura inicial. Peço que o Rubem faça a prece inicial. Pois não. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos à luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós, assim seja. Amém. Que assim seja. Obrigado, Rubem. Novamente, boa noite a todos. Peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Conclusões naturais. O paciente jamais desespera. O inquieto reclama agora ou depois. O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. O iluminado brilha. O teórico fala excessivamente. O irmão estuda processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. O homem comum ajuda, conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. O que vamos ler, meninas? Rosinha, você hoje? É você. Rosinha, eu não vou conseguir abrir aqui, porque é perigoso cair a conexão. Tem como você escolher hoje, filha? Tem sim, Zaninha. Abriu aqui o Evangelho na página 281. Odiar os pais. Estranha moral. Odiar os pais. Desculpa, é porque minha edição é muito antiga. Fala para mim qual é o capítulo, por favor. É capítulo 23. Ok, obrigada. Por nada, imagina. Vamos lá. Odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe,
a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me diga, não pode ser meu discípulo, assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu, lícito é acreditar-se que em casos como esse, o fundo de seu pensamento não foi bem expresso, ou que não é menos provável, o sentido primitivo passando de uma língua para outra há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou. Em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é indubitável que ele não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um tempo qualquer, um período qualquer de tempo, e a revolução diurna. Daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designa um camelo, um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Cumpre, ademais, se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influi sobre o gênero particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia, pode numa envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância, noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor, como o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e que, para a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Aqui na nota, non odit em latim, caio-mis em grego, não quer dizer odiar, porém amar menos. O verbo grego mesain exprime ainda melhor o expresso verbo hebreu de que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um outro. No dialeto siríaco, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, ainda melhor acentuada é essa significação. Nesse sentido é que o Gênesis diz: e Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada. É evidente que o verdadeiro sentido aqui é menos amada. Assim se deve traduzir. Em muitas outras passagens hebraicas e, sobretudo, siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido
de não amar tanto quanto a outro, de sorte que fora contrassenso traduzi-lo por odiar, que tem outra acepção bem determinada. O texto de Mateus, aliás, afasta toda dificuldade. Essas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras, em particular dos Evangelhos, se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia. Fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se há de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar de sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Considerações? Não. Olha, Fred, eu depreendo sobre essa questão que, para seguir Jesus naquela época, era necessário a renúncia. O indivíduo, quando houve o chamamento dos apóstolos, eles tiveram que renunciar à vida deles, à vida de trabalho deles, que eram pescadores, às suas famílias, para segui-lo. E é óbvio que a todos ele chamava, segue-me. O milionário lá que o contatou e disse, o que eu posso fazer para ganhar a vida, né? Ser aceito no paraíso, digamos assim. Ele falou, renuncia-se à sua fortuna, distribua a sua fortuna. Então, para seguir Jesus, é necessário que a gente faça muitas renúncias. Até hoje, né, meu irmão? Né? Porque, às vezes, os casais aí são de vertentes religiosas diferentes, né? Ou entendimentos que também não se correspondem. A própria a língua, nós já falamos a respeito, né? Da origem do hebraico, que era de um ramo da Ásia Central, no Uralo-Altaico, e sua tradução, né? A sua versão para o grego, também houve necessidade de se fazer muitos ajustes, né? São Gerando teve que fazer muitos ajustes, porque o grego e o latim são do ramo indo-europeu. E também vamos lembrar aquela frase, quando Jesus estava expirando na cruz, que ele proferiu aquela frase, li lama sabachthani, que eu já até reportei aqui, né? Que foi traduzido como pai, por que me abandonar? Sendo que sabachthani é um termo aramaico e, conforme a sua entonação, ele muda para glorificar. O próprio texto fala que o hebraico, por ser uma língua muito pobre, o sentido das palavras, às vezes a compreensão era diferente. Então, a entonação é que realmente definia o que aquele termo queria dizer. Então, pai, quanto me glorificais, é o que eu aceito. Obrigado, meus irmãos. Por nada. Célia, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, seguir Jesus, né, como o Rubens falou, requer de nós, né, acima de tudo, renúncia. E muitas vezes nós não estamos preparados para renunciar a muitas coisas, né? Sobretudo as coisas materiais. Esse capítulo 23, né, Moral Estranha, ele me reporta, né, a uma situação vivida por mim, né, em função dessa questão da religião que ele até citou aí, as divergências, né? Meu marido, ele tinha outra religião e eu convivi com ele 40 anos, né? Eu com a minha religião e ele com a dele, porque
ambos estavam seguindo, né, Jesus. Então, tudo que aponta, né, para o divino, né, nos reforça, né, nos dá força. Quando a gente encontra realmente esse caminho de Jesus, a gente se encontra com ele e a gente tem forças para seguir, né? Me lembrou muito essa minha vivência com meu marido. Obrigado, Célia. A questão é assim, né? Nós temos que exercitar a nossa inteligência. Se nós formos ver a origem do vocábulo inteligência, né? Vem de intellegere, né? Escolher dentre. E quando exercitamos as nossas escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Se eu escolho o sorvete de morango, eu não vou tomar o de uva também. E quando nós somos chamados, né? Quando Jesus nos chama para o Evangelho, nós temos que fazer essas nossas escolhas, né? Então, se nós estamos aqui reunidos, né, para fazer o culto do Evangelho do Lar, né, escolhendo aprender em grupo, ajudar-nos e ajudar-nos os irmãos desencarnados que são trazidos às nossas casas, nós estamos fazendo um exercício do nosso sentimento de iluminação e da nossa inteligência de escolhas melhores, né? E para isso, nós temos que deixar de fazer outras coisas, né? Como, por exemplo, assistir um jogo, assistir uma novela, um Netflix, sair num sábado à noite ou outro dia qualquer, para estarmos aqui reunidos, né? E sem sentir por isso. Quando Rubem disse, né, do jovem que dizia que já estava aqui com a lei, que honrava pai e mãe, que cumpria todos os mandamentos, né? Jesus quis pôr às claras, né, o real pensamento daquele rapaz. Quando ele disse, né, vende todos os teus bens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu, ele quis mostrar para os discípulos que aquele rapaz, a vontade dele de seguir Jesus, não ia até a abnegação, né? Não ia até o sacrifício maior, né? Não que tenhamos que vender tudo, né? E dar tudo aos pobres e ficar na miséria, né? Não é essa a questão, mas a questão é a nossa renúncia, né? A pequenos prazeres que nos fazem mal, para que possamos gradativamente, né, passarmos a nos iluminar, né? E no decorrer dos anos, né, eu tenho não sido chamado, mas tenho sido convidado a abandonar certos vícios que eu tinha, né? Como a bebida. Nunca fui de beber até cair, mas bebi um pouquinho ali, até que chegou um ano que eu falei, não, agora não vou beber mais nada, acabou, era até próximo do ano novo, e foi o ano novo que eu passei sem beber. E foi uma experiência interessante, né? E depois foram outras coisas, eu gostava muito de jogar videogame, né? Aí o mentor veio e me explicou, olha, cada vez que você joga videogame, nós temos que colocar como se fosse um capacete em você para que as suas vibrações negativas de violência não contaminem os outros. E daí me fizeram ler um livro. Quando eu estava lendo uma parte do livro, o mentor falou assim para mim claramente: lê essa parte e pense. Era a parte que um trabalhador de uma casa espírita era convidado a não mais continuar como médium, porque ele estava se comprometendo e comprometendo o trabalho. Então,
a espiritualidade, né, os amigos espirituais, eles vão nos dando vários avisos para que a gente vá, porque essa nossa renúncia, né, aos prazeres, né, que aqui temos, os prazeres materiais, não que esses prazeres sejam proibidos, mas o nosso processo gradativo de iluminação vai passar por todas essas renúncias, porque, na verdade, o que interessa é o auxílio em que prestamos, né? É sermos fatores de soma na vida das pessoas, daquelas em que passamos, né? Eu escutei uma citação muito interessante da Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, professora filósofa de Nova Acrópole, que ela diz assim: o rio não bebe as próprias águas, né? O, a nuvem não chove sobre si mesma, né? A árvore não devora os próprios frutos. A natureza exemplifica a bondade divina no serviço que nos presta a todos. Em algum momento da nossa vida, somos chamados a contribuir de volta, né? Então, quando eu comecei na doutrina espírita, falavam assim: você precisa aprender a doutrina, você precisa crescer e, por último, contribuir. E é isso o que fazemos, né? Continuamos aprendendo, continuamos crescendo, mas de alguma forma já estamos devolvendo um pouquinho que seja desse nosso aprendizado para as outras pessoas. Estamos frutificando, né? Jesus não dizia, né, que das sementes, né, que uma caiu no, no, no terreno e foi comida pelos pássaros, a outra nasceu no meio da rocha, e aí veio o sol e queimou, a outra no meio dos espinhos, e finalmente uma semente nasceu numa terra boa e produziu umas 30, outras 60, outras 100 por um. Então, nós somos essas sementes, né? E a cada dia que passa, nós vamos nos tornando mais frutíferos, assim, se eu posso dizer. Comentários finais antes de a gente passar para as vibrações? Só um breve comentário. O exercício da religiosidade e se abraçar a causa do Cristo nos impõe, né, muitos cerceamentos, né? Nós temos que controlar as nossas más inclinações, velar, né, pelos nossos pensamentos, né? Quando formos atacados aí por pensamentos aí, né, que não são muito cristãos, né, recorramos, né, à prece como um único instrumento, né, que pode nos purificar de uma certa forma, né, e fazer com que a gente percorra esse caminho, né, essa jornada em busca de uma elevação espiritual. E para isso, como já dissemos, né, esse caminho é de muita renúncia e de muita fé, né? E muita objetividade, né? Disciplina, né? Também. Obrigado. Célia? Não, acho que a gente já fez o comentário. Já comentamos tudo. Nada agora. Perfeito, então, pessoal. Vamos então partir para as nossas vibrações. Vamos elevar os pensamentos a Jesus, agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos aqui em nome dele. Ele prometeu que ali ele estaria e que ele está, pelos nossos amigos, diversos amigos espirituais que estão localizados em nossas casas. Agradeçamos essa oportunidade
E vamos pedir por aqueles mais desafortunados, os nossos irmãos que estão em agudo sofrimento, inicialmente pelos desencarnados, e dentre estes, por aqueles que acabaram saindo da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, o Elias, a Juliana, o Bruno, o Alain e tantos outros. Que a misericórdia divina os ampare para que, dentro em breve, eles possam estar em melhor situação. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento, e dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, que tanto eles quanto os irmãos desencarnados que estão com eles possam ser amparados. E também agora eu vou pedir a ajuda de vocês para fazer a vibração pela nossa irmã que recém-desencarnada. Qual o nome dela? A que vocês postaram no grupo. Peraí, Fred, meu celular tá travando. Deixa eu ver aqui, peraí. Senhora Rosa. Que a senhora Rosa seja muito bem recebida no plano espiritual, que ela possa se refazer o mais breve possível da sua passagem, e a família também possa ser consolada, porque nós sabemos que estes momentos são de turbação, de dificuldade, pois ainda vemos a desencarnação como um afastamento quase que definitivo, quando nós sabemos que, em realidade, a morte não existe, mas muitas vezes, até mesmo nós que somos espíritas, ainda sentimos a dificuldade do desapego. Vibremos também pelos centros espíritas, pelos templos, igrejas, seitas de qualquer natureza, pelos indivíduos anônimos que professem o bem e a caridade. Vibremos também pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais, pelas nossas autoridades, os mais diversos níveis de governo. Que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra sejam tocados pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora, cada um de nós possa vibrar pelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos sejam amparados. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do amparo material, espiritual e moral que precisa, lembrando que sempre devemos pedir com sabedoria, pedindo que a espiritualidade só conceda os nossos desejos e as aspirações que nos parecem justas, apenas aquelas que forem para o nosso crescimento e progresso espiritual, livrando-nos de todas as outras que possam ser um entrave para nós nessa encarnação. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres e as nossas obrigações, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós,
com o domínio das nossas más inclinações. Que assim seja, graças a Deus. Camila, a prece São Francisco, depois Rubão, a prece final. Obrigado. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, e inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Jesus os abençoe sempre. Boa noite, obrigado. Boa noite, Boa gente. noite. Com Boa Deus. noite. Boa noite a todos.